Você sabe que lá na Bahia Feira o de PT Santana foi mais votado que o... Ah, não, a Bahia é linda. Independente do PT que tenta destruir, mas não, a Bahia é linda. O PT tá indo muito bem lá, Faz viu? uma música romântica. Tá indo faz pro quarto uma trilha governo. pra nós. Já estamos aqui com o Camilo Calandrelli e também com o Jorge Roque. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado. Olha os meninos. Palminha. Eu já vou fazer o seguinte, vou começar comentando primeiro do meu lado esquerdo, mas para você que está em casa, na sua direita da sua tela, temos Camilo Calandrelli. O Calandrelli já esteve presente aqui no Fala Marral, né, Camilo? É. Camilo, você é um cara que vamos falar um pouquinho só sobre o teu currículo para apresentar. O que você faz? Você é maestro? Você é professor? Eu sou professor, né, de educação artística, história da arte, técnica vocal. É desligado o microfone do Calandrelli? Só um instante, Calandrelli. Vou ligar aqui, pronto. Muito bom. Então é o seguinte, né? Eu sou formado pelo Departamento de Música da ECA USP, né? Trabalho como professor, também como maestro, regente de coro, cantor lírico, produtor cultural e emergi aí no mundo político há cerca de 4 anos, fazendo estudos sobre ciências políticas e trabalhando como ativista político, né? Então, em resumo, mais ou menos esse é o meu currículo. Perfeito. E o Calandrelli é um cara que você sempre pendeu para o lado direito. Você é um cara liberal? Como que você se identifica politicamente? Eu me identifico politicamente, eu sou um conservador nos costumes e liberal na parte econômica, né? Ah, é? É exatamente Maravilha. Isso. E temos aqui o Jorge Roque. O Jorge, que também pode se apresentar, Jorge. Bom, eu sou advogado, né? Sou formado em Sociologia, também em Ciências Sociais, na verdade, pela UFMG. Sou especialista em Ciências Políticas pela mesma universidade e fiz mestrado pela USP em Direito, na área de Direito e Desenvolvimento, né, na área de Filosofia do Direito, mais especificamente. Legal. Jorge é da esquerda. Já temos torcida. Ela vivia da esquerda. Ô Jorge, você também foi candidato a deputado federal pelo PT esse ano de 2018, né? Sim. Eu militei, entrei na política desde o movimento estudantil. Eu fui coordenador geral do Diretório Central dos Estudantes da UFMG e sempre estive na esquerda, desde o início da minha militância política. Entendi. Maravilha. Então nós temos do lado da esquerda, você que gosta mais desse pensamento, essa linha de pensamento, você pode estar aqui acompanhando o seu representante, sendo o Jorge. E você que curte mais a linha de pensamento da direita, nós temos o Camilo Calandrelli. Lembrando que aqui dentro deste programa nós temos uma moça que é claramente esquerdista, que é a dona Vivi Reis, que está aqui na torcida por você, tá, Jorge? Aí, ó, a cara dela de alegria. E torcendo para o Calandrelli, nós temos o Cristiano Martins. Um segundo só que eu quero conversar com meu amigo Beltinho. Que é isso, Martins? Peraí, o Martins saiu de... O que você tá pegando aí, mano? Peraí, o Martins trouxe um revólver pro Calandrelli. Ah, porque ele é a favor do armamento. Ah, tá. Muito obrigado. Esse aqui é pro meu filho aqui. Tá, estilingue vai pra ele. Tem mais coisa? Olha, que é isso, velho? Tá bom. Beleza. Tem mais coisa, Cristiano? Qualquer coisa. Ah, tá. Isso é escondido, tá certo. Maravilha, né? A gente sabe que o Calandrelli É bem a cara de vocês. Espera aí que eu vou pegar os coraçõezinhos vermelhos da esquerda. Pega um livro, Vivi. Pegar um livro, isso. E aí, então enfim, então nós temos o Cristiano Martins aí torcendo e eu e o Rafa aqui mais ou menos, o Rafa, a gente vai ser os caras neutros aqui hoje. Beleza. Tá bom? Licença aqui. Então, o que é isso, Cristiano Martins? Peraí, não tá aparecendo, velho, não tá aparecendo, tá fora de plano, mano, baixa a arma. Não, mas também não precisa tirar agora não. Você tá atirando na gente? Tá bom. Na Vivi. Na Vivi, tá bom, beleza. Vamos começar esse bendito debate aí, porque senão vai ficar uma zona esse negócio. Então vamos lá, já estão apresentados os nossos convidados de hoje. Eu queria agradecer a tua presença, tá? Jorge, queria agradecer mais uma vez Camilo, que já esteve aqui com a gente. E vamos falar um pouco sobre o nosso país, o que esperar, né, do que vem aí pela frente. A gente teve uma eleição bem disputada, né? O país se dividiu em dois, mais uma vez, e esse ano houve uma mudança, né, na liderança. A gente sabe que o Jair Bolsonaro foi eleito presidente da República. Também houveram muitas mudanças dentro da Câmara, do Senado, enfim, dos vários cargos eleitorais. E eu quero já começar uma pergunta aberta, eu queria abrir para você, Jorge. O que você espera desse próximo governo? Bom, obrigado pelo convite. Obrigado por estar debatendo aí, Camilo, também. Eu creio que antes de começar, o governo, enfim, já tem a primeira crise, né? O governo, ele, muito com o apoio da mídia, da Lava Jato também,
ele criou, né, o Bolsonaro, fez o discurso da ética, e isso, já logo antes dele assumir mesmo, ele já está tendo problemas, né? Isso que está acontecendo, que nós estamos vendo, é aquilo que a gente já viu em vários mandatos, que são assessores que depositam, que devolvem parte do salário para o parlamentar, né? No caso aí do assessor do filho do Bolsonaro, né, do Jair, o Flávio Bolsonaro. E tem uma série de outros problemas que a gente vê e também muitas contradições no núcleo do governo, né? Você vê que o Mourão fala uma língua, o Paulo Guedes fala outra língua, e o Bolsonaro não tem nem condições de arbitrar esses diversos conflitos. Então, minha expectativa é que esse governo vá muito mal, mas muito mal mesmo, né? O que o Bolsonaro diz? Qual que é o discurso dele? É só tirar direitos. Ele disse recentemente que é difícil ser patrão no Brasil, né? Falou que já tem direitos demais, ainda tem direitos demais trabalhistas. Nós tivemos uma reforma da trabalhista agora do Temer, que retirou uma série de direitos, e o Bolsonaro está falando que vai tirar mais, e anuncia uma reforma da Previdência. Ou seja, vai atacar os direitos do povo. E para que isso? Ninguém do Brasil, né, ninguém desse governo, melhor dizendo, faz o debate que tem que ser feito, que é o problema dos juros. Nós pagamos mais de 500 bilhões de juros em juros por ano, e ninguém fala em mexer. Temos que sacrificar o povo para pagar essa conta. Essa que é a linha do governo Bolsonaro vai seguir, e é uma linha nesse sentido de continuidade com o governo Temer, com mudanças que vai muito nessa questão dos costumes, que ele está tentando usar de cortina de fumaça para esconder os reais propósitos econômicos, sociais dele. É um governo, na minha opinião, muito regressivo e que vai aumentar a desigualdade brasileira. Por isso eu espero o pior, né? E acredito que o povo brasileiro rapidamente vai perceber o que significa o governo do Jair Bolsonaro. Ok. Ô Camilo, eu queria saber a sua opinião. O que você espera do próximo governo? O pior já passou. Nós vivenciamos 13 anos de desmando, de desgoverno, em todos os aspectos, desde o aspecto cultural, né, hábitos e costumes das pessoas totalmente transformados, transfigurados em torno de uma ideologia, até os aspectos econômicos no dia a dia das pessoas. A classe média foi totalmente acachapada, foi totalmente destroçada pelo governo do PT. A classe mais humilde, principalmente, porque é ela que paga todos os ônus aí desses desmandos que o PT organizou durante esses 13 anos. Sistemas totalmente complexos e totalmente falíveis no âmbito econômico. Tivemos o Antônio Palocci, que nem economista e assumiu uma pasta exatamente para exercer essa função que a qual ele está preso, né, de organizar, né, o que ele fez em Ribeirão Preto, ele levou para Brasília, organizou uma rede de crimes econômicos e levou isso para Brasília. Guido Mantega, que ele tinha uma política keynesiana totalmente desconecta com a realidade brasileira, não investiram em infraestrutura, investiram nos próprios bolsos e no próprio partido, investiram no Foro de São Paulo, investiram em ditaduras cubanas, venezuelanas, nos países africanos que têm como regra a ditadura, e esquecer do povo brasileiro. Então, eu vejo com muito otimismo esse governo Bolsonaro, que é o início de uma retomada dos valores, é o início de uma retomada de uma consciência política no âmbito mais liberal, fazendo com que as pessoas possam sonhar novamente. Você que é empregado, você que é trabalhador, você pode agora, né, a partir do dia 1º de janeiro de 2019, sonhar com dias melhores, porque toda a política econômica que é contestada aqui pelo Jorge Roque, é essa política econômica que eles fomentam que trava o sistema econômico. E com relação aos bancos, ele tem razão. Realmente, muito juro. Esse debate precisamos debater. E o Lula foi o que mais fomentou esses bancos, esses banqueiros todos aí. A Lava Jato está aí para provar. E acho que a delação do Palocci, se ela for solta mesmo, vai entregar muito banqueiro aí. Então, essa equipe do estamento burocrático, o PT vende um sonho, mas na realidade é ele mesmo o próprio agente da degradação e da destruição dos valores. Então aqui nós vamos ter a oportunidade de debater. E sobre o último tema, né, que foi o primeiro que ele falou, sobre assessor, nós temos aqui um ex-assessor, o José Alfredo, que pode falar melhor, que foi condenado de segunda instância por desvio de verba pública na época que o Palocci era prefeito. Então ele pode falar melhor que todo mundo aqui como é que funciona o sistema. Então, né, estamos aqui diante desse cenário. Opa, até caiu a água aqui. Ainda bem que é água, tranquilo. Nossa equipe já vai providenciar aí um pano aí para poder limpar. Olha, vamos seguir aqui.
Pode comentar. Só uma retificação quanto ao José Alfredo. A sentença dele foi anulada porque não foi feita perícia, ou seja, o devido processo legal não foi seguido e o processo do José Alfredo voltou para a primeira instância. Então a condenação dele foi tudo anulada porque o rito, o devido processo legal não foi seguido no caso dele. Então o José Alfredo não tem nenhuma condenação. É só fazer essa retificação, viu, Camilo? Porque sim, é importante esclarecer, porque quando é a questão desse ex-assessor que normalmente é assim que funciona, a mídia vai lá, joga a informação e aí você investiga, você faz a denúncia e depois da denúncia, se realmente for comprovada a ilicitude, você condena e a partir de segunda instância no Brasil, que deveria ser na primeira, como em outros países, você é preso. Então, nós temos que esperar a apuração dos fatos, não temos políticos corruptos de estimação, ao contrário do PT, que estima todos os políticos corruptos, inclusive o Fernando Haddad agora é réu, né? Mais um petista condenado. Então, a gente está numa questão, só para concluir, ô Marral, que assim, nós temos que ter transparência, quem quer que seja, se é assessor do Papa, se é assessor do presidente, se é o presidente, não importa quem seja, fez coisa errada, tem que pagar, tem que ser punido de acordo com a lei. A lei está para todos e sem questionamentos. Ok. Eu vou te dar mais 30 segundos e depois a gente vai para a próxima. Se você quiser comentar. Certo, claro. No caso do Zé Alfredo, como eu falei, não existe condenação nem de primeira instância. Então não tem nem discussão de segunda instância, não tem nada. Não existe condenação. E nem do Haddad. O Haddad só teve uma denúncia do Ministério Público. Então ele se tornou réu, mas não tem nenhuma condenação, vai ter que ter o devido processo legal. E a gente acha que a lei deveria ser para todos. Mas o que a gente está vendo no Brasil é que ela não é. Que a justiça tem lado, que a justiça escolhe, e nós também concordamos, quem errou tem que pagar, mas o que nós estamos vendo não é isso. Você vê quantos tucanos estão presos. Agora, o Bolsonaro foi por mais de 20 anos do Partido Progressista, do PP. É o partido com mais investigados e mais condenados na Lava Jato. Ele foi por mais de 20 anos desse partido. Então, gente, vamos fazer um debate com tranquilidade, vamos falar a verdade, porque é o seguinte, nós temos um problema crônico da política brasileira, que é a questão do financiamento de campanha. Como que tentou se atacar esse problema? O PT apresentou uma solução, financiamento público de campanha. Para quê? Para tirar o poder econômico das eleições. Agora, quem é contra isso? As mesmas forças que acusam o PT de corrupção não deixam passar isso no Congresso, dificultar a aprovação, colocaram limites. E o PT também aparelhou a Polícia Federal, deu autonomia para o Ministério Público, coisa que nenhum governo fez. O PT respeitou todas as listas, por exemplo, os procuradores votavam, indicavam, o PT respeitou todas. Vamos ver como o presidente atual, o Jair Bolsonaro, vai se comportar. Vamos ver se ele vai aceitar a votação do Ministério Público. Ok, Jorge. A gente vai... Você que está em casa, está acompanhando o programa, eu estou com um timer aqui do nosso lado, e eu vou colocar um tempo de 3 minutos para cada um poder responder, e o timer vai apitar. Quando apitar, a gente já vai para a próxima pergunta ou a réplica de cada um, tá? Eu vou pedir para vocês tentarem me ajudar a respeitar o tempo, mas a gente vai fazer o máximo para abordar o máximo de temas possíveis, tá bom? E dar o mesmo espaço igual para os dois, tá bom? Arrasando o nosso William Bonner. Então, né? Inclusive, para mostrar mais credibilidade, eu trouxe 2 luvas. Você pode usar na mão direita e você pode usar na mão esquerda se vocês quiserem, tá? Se não quiser colocar, fica à vontade, mas fica a dica aí. Fica como adereço. A gente não quer treta aqui, tá bom? A gente não quer. Quer que eu tô armado aqui, viu, irmão? Só falar aqui. Cristiano Matias, Obrigado. a arma do filho. Eu vou pegar a arma do filho aqui também, o Stilink. Vamos lá. A vitória de Jair Bolsonaro, assim que ele venceu, ele fez a escolha dos ministros dele, e é outro assunto que gera muita polêmica, muito questionamento por parte da oposição, até principalmente pelo fato de ele ter escolhido o Sérgio Moro como ministro da Justiça, né? Dentre outros ministros. Eu queria abrir, como você falou primeiro, ô Jorge, eu queria que você comentasse, Camilo, a sua opinião sobre a escolha dos ministros. Eu vou devolver para você e eu vou fazer você fazer uma tréplica. Ótimo. Tá bom? Pode ir. É muito simples, né? O maior desafio que o presidente Jair Bolsonaro vai enfrentar é uma coisa que nem o PT, nem o PSDB conseguiram fazer, que é dividir bem as funções, o chefe de Estado, o chefe de governo e o chefe administrativo. O que o Bolsonaro começou a fazer, muito bem feito, chefe de Estado é chefe de Estado. Não se intromete em governo, não se intromete em administrativo. Então, ao nomear os técnicos devidos para suas pastas, ele já dá esse respaldo para a população. E é isso que a democracia precisa. O Lula nomeava pessoalmente os seus ministros de acordo com a sua conveniência ideológica. Por exemplo,
O que entende de educação Aloysio Mercadante? Fernando Haddad, o que entende de educação? Entende? O rombo do FIES. Então o PT sempre colocou seus principais asseclas exatamente para manter essa estrutura governamental, né, que ele jurou que ia combater através da literatura do Raimundo Faoro, os donos do poder, mas que acabou fazendo uma estratégia gramscista de ocupação de espaço. Colocou seus principais políticos ocupando os cargos administrativos, o que travou exatamente a função do Estado. Então, o Bolsonaro já deu com o pé direito, já começou bem na nomeação de todos os ministros. A gente pode aqui contestar, sabe, a questão do mérito, etc. Mas, ao nomear técnicos, ele dá respaldo para que essas pessoas possam trabalhar de acordo com as suas convicções, de acordo com a sua linha de pensamento. Por isso que foi colocado lá, né? E eu coloco aqui o professor Velasquez como o melhor ministro que ele pôde escolher na área da educação. Um perito nesse quesito, uma pessoa completamente lúcida, um profissional extremamente capaz de gerenciar essa parte da educação. Então, quando você vê esse time com o Sérgio Moro, Velasquez, você se sente mais à vontade, você respira. Você não vê nomeação política, partidária no meio, essas questões que a gente já está cansado de ver durante esses 30 anos. Então, eu acho que acertou. Pode ser que não tenha acertado em todas, porque ninguém é perfeito, mas começou muito bem com essas nomeações, principalmente o Velasquez e o Sérgio Moro, né? Ok. Guilherme Carvalho, posso falar uma pergunta? Já, Vivi, já. Desculpa, você, Jorge, fica à vontade. Bom, vamos pensar junto. O que as pessoas, aliás, o mundo inteiro, como eles reagiram à nomeação do Sérgio Moro, a imprensa internacional? Foi o juiz que condenou o Lula ganharia as eleições, e o Moro entrou no governo que o candidato falava em assassinar petralhas. Como que isso é possível? Ele só entra no governo, quando ele entrou no governo, ele se tornou um político. Ele tem que ter afinidade ideológica com o governo. E ele entrou no governo Bolsonaro, que é inimigo, adversário da ideologia que a gente defende. Então é evidente que isso é mais um elemento que demonstra claramente a parcialidade do Moro para julgar o Lula, né, e julgar também os quadros do PT em geral. Não estou dizendo que não teve erro. Quem teve erro tem que pagar. Que, na minha avaliação, não é o caso do Lula, que foi condenado sem provas. Mas o Sérgio Moro, essa nomeação dele é um escárnio. Isso o mundo inteiro reagiu estarrecido. Não teve um juiz das mãos limpas italianas, que o Moro gosta de citar, que entrou no governo. Uma pessoa que ele disse que entrou, na verdade, é procurador. Porque na Itália, procurador é chamado de juiz do Ministério Público. Só que entrou muito tempo depois. Então isso é um absurdo. Isso a comunidade internacional está estarrecida, né? A ONU disse até que o Lula deveria ser candidato, porque o processo do Lula é cheio de vícios, é um processo com o devido processo legal não foi respeitado. E as outras nomeações, vamos pegar o caso do chanceler. Esse chanceler ninguém conhecia, não é respeitado por ninguém. Eles não deram o apelido, e saiu isso aí na imprensa, que deram o apelido dele de pastor tarja preta entre os outros diplomatas do Itamaraty. Ele fala que a Terra é plana. Ele diz que o marxismo cultural interferiu na Revolução Francesa. Ele diz que as pessoas defendem o aborto para impedir a volta de Jesus. Fala em diplomacia interplanetária. Esse é o nível do diplomata que está aí, indicado pelo senhor Olavo de Carvalho. Assim como o ministro da Educação também foi indicação do senhor Olavo de Carvalho. Pesquisa quem que é o Olavo de Carvalho. O que a filha do Olavo de Carvalho está dizendo dele agora? Ele fala de moral, etc., de, enfim, conservadorismo nos costumes, mas a filha dele disse recentemente que ele tinha 3 mulheres. Eu não estou entrando no mérito em si. Eu só estou dizendo que o discurso dele é oposto a esse. E ele, enfim, vai para essa linha. Então eu creio que essa nomeação... E o Paulo Guedes. Dizem que o Paulo Guedes é economista. Na verdade, o Paulo Guedes é um especulador. Ele é um especulador e vai fazer negócios particulares, como, aliás, as pessoas do perfil dele que passaram pela Fazenda fizeram. Então, assim, eu acho que a nomeação, essa é pior do que eu imaginava. Eu achava que ia ser ruim, mas está sendo pior do que eu imaginava essas nomeações iniciais do governo Bolsonaro. Por isso que minha expectativa... E, aliás, eles também perceberam que o presidente é fraco, né? Não é que o presidente abriu mão de poder, que o presidente é fraco, é desqualificado, eles estão brigando entre eles para ver quem que vai ocupar o espaço. Então, vamos ver como que vai ser esse governo, mas ele se iniciou muito mal, com crise. O Gilberto de Menstein, que não é de esquerda, disse, esse governo está iniciando como os outros costumam terminar. É isso. Ok. Alandrelli, 1 minuto e meio para a tréplica. Bom, vamos lá, né? O gozado é que assim, a esquerda ela tem esse hábito, né? Ela pega tudo aquilo que ela pratica, ela quer incutir essa narrativa nos outros para poder justificar a própria fantasia que ela cria, né?
Quem foi nomeado ministro da Fazenda no governo Lula, que foi o Palocci, ele que fez negócios particulares. A gente anda aqui em Ribeirão, a gente sabe, está na boca do povo. Ninguém precisa, na área médica, na área financeira, enfim, já começa por aí. Então não é o seu Paulo Guedes que faz isso, são os nomeados pelo PT. O segundo ponto, se a ONU está criticando, é por isso, graças a Deus que nós estamos no caminho certo, então, porque a ONU ela representa o sistema globalista, ela representa totalmente aquilo que vai contra os anseios de uma soberania nacional. Então nós estamos certos. E o professor Olavo de Carvalho, a esquerda menospreza o professor Olavo de Carvalho com tanta veemência, porque não entende, faz 20 anos que a esquerda não entendeu o que aconteceu. Toda a ação política acontece primeiro nos meios intelectuais, nos meios acadêmicos, nos meios culturais, passa por pequenos ciclos intelectuais, e a esquerda tornou-se isso homogênico. Tornou isso homogênico durante a década de 70 e 80, e graças a Deus hoje nós quebramos essa hegemonia. Tá certo? Então, o Olavo de Carvalho, ele é um instrumento mais precioso que nós temos nessa reformulação do Brasil, porque ele deu o caminho, mostrou a luz para inúmeros pensadores, professores, são mais de 5 mil alunos no seu curso, 18 livros publicados. Ele tem um green card nos Estados Unidos por ter sido um filósofo de atuação a nível mundial. Só que a esquerda só reconhece, é uma autofagia, né? A esquerda ela só reconhece a si mesmo e eles ficam aí nessa automasturbação intelectual, que o sol deles é que é bom, eles não olham para fora. E quem tá, só para concluir, quem é que está dizendo aqui que o Brasil está errado é o Macron. O Macron que vai cuidar do que está acontecendo lá na França e não vem querer meter o bedelho aqui na gente. Ok. Ô, Vivi, você disse que tem gente fazendo pergunta aí na internet, né? Tem muita gente, tá pegando fogo aqui também, né? Show. Eu quero que você faça o seguinte, que você selecione uma pergunta e faça especificamente para o Camilo e uma específica para o Jorge. Você consegue fazer isso agora ou você precisa de tempo? Preciso de tempo. Então tá, Preciso de seleciona. tempo. Agora eu só quero dar boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. Está muito bacana a participação da galera. E já vou ler os comentários de vocês, gente. Beleza, então continua mandando suas perguntas, você que está acompanhando a gente pelo Face. A Vivi vai escolher 2 perguntas de vocês. Se você quiser, até já na hora que você mandar a pergunta, escolher para quem você quer perguntar, a gente vai mandar uma para o Camilo e uma para o Jorge. Fechou? Ô Matílios, você quer fazer alguma pergunta, ou Rafa, para algum deles? Vocês só querem ficar observando? Primeiro eu quero entregar água aqui, já me entregaram aqui. Não água pro Camilo aqui, por favor. A equipe aqui tá rápida hoje. Tá aqui, tranquilo. Toma, obrigado, Cristiano Matílios, nosso copeiro aqui hoje. do Preciso ganhar um extra, meu amigo. Já está pegando aqui. Tem alguma pergunta, Rafa? Por enquanto não. Por enquanto não? Maravilha. Então eu vou tocando por aqui. Um dos temas mais discutidos também nesse ano, na verdade já faz alguns anos, né, mas durante a eleição foi bastante citado, o Bolsonaro ele sempre divulgou muito o bendito porte de armas, ele é muito a favor disso, né, e a esquerda, né, o governo do PT, que implementou, né, através de um qual é o nome daquele tipo de eleição que a Marina adora? Plebiscito. Através de um plebiscito, né, foi durante o governo Lula, não foi? Que teve o plebiscito, moça. Então tá, eu vou nem comentar, vamos falar sobre porte de armas. Então, vou começar, como eu comecei com o Camilo comentando, eu quero que você comenta, 3 minutos, ele depois você tem a tréplica. Pode ser, Jorge? Claro. Sobre porte de armas. Bom, qual o problema que vai ser resolvido você armando a população? Mais do que já é armado, né? O Brasil, ele é campeão em homicídios no mundo inteiro. Morre aqui mais ou menos 60 mil pessoas ano de homicídio. Isso é índice de guerra, é como se estivesse acontecendo uma guerra no Brasil. E que problema você vai resolver armando ainda mais a população? Se tiver brigas, enfim, banais, né, em trânsito, entre vizinhos, isso vai potencializar os homicídios, né, a violência, e nenhum problema de segurança vai se resolver por aí. Como que você resolve o problema de segurança? Você tem as causas estruturais, que nós somos um dos países mais desiguais do mundo, temos que corrigir isso. Todo país rico, todos os Estados Unidos e principalmente os países europeus, são países muito mais iguais ou muito menos desiguais do que nós. Então, esse é um ponto que nós temos que corrigir, que tem a ver com a violência, tem a ver com o crescimento econômico, com o desenvolvimento econômico. Aliás, desenvolvimento econômico significa, na literatura pertinente, redução das desigualdades. Basicamente significa isso. E nós somos muito desiguais. Os Estados Unidos, que é o modelo, enfim, de muitos liberais aqui, eles são muito menos desiguais do que nós. Então, isso nós temos que atacar. Agora, é evidente também que nós temos que ter uma polícia, né? Temos que ter uma atividade aí de investigação, repressiva. E nossa polícia é muito mal treinada, ela é muito mal paga, né?
existir polícia militar, ou seja, o fato da polícia ser militar, eu não sei se é uma boa política, eu creio que não, né? Isso sempre também, poucos países do mundo adotam essa fórmula. Então nós temos que treinar mais nossa polícia, equipar ela, pagar melhor nossos policiais e também formar melhor eles. Mas a causa, como eu disse, principal é você reduzir as desigualdades e deixar que o Brasil tenha oportunidades iguais para todos, né? Educação para todo mundo, saúde, porque só vai para o crime quem não tem outra alternativa. Ninguém vai para o crime por uma questão biológica, inata, só vai porque não tem outra alternativa e, enfim, é jogado nesse mundo. Na verdade, a criminalidade é um problema de todo mundo, não só de quem está cometendo ela, né? É um problema de todo o país, é uma responsabilidade de todos nós, porque nós não estamos dando oportunidades para todos. Então, por isso que a gente defende essa linha. Isso daí vai só significar barbárie, né? Você vê nos Estados Unidos tem muito mais controle que aqui, né? Tem muito menos homicídio que aqui. Mas olha o tanto de massacre que tem lá todos os anos por conta dessa política que o Bolsonaro mais ou menos quer implementar aqui. Hoje, sem essa política, já teve lá em Campinas o assassinato, entrou uma pessoa dentro de uma igreja e matou 4 pessoas, e feriu outras 4, se eu não me engano, e depois se matou. Então, gente, isso aí não resolve nada, só prenuncia mais barbárie, mais sofrimento, principalmente para o povo mais pobre que vai pagar mais. Camilo? Bom, vamos lá, vamos por partes, né? Primeiramente, o PT ficou 13 anos no governo, né? Esse estamento burocrático, PT, PSDB e PMDB, há mais de 30 anos, e o problema só potencializou. Potencializou por diversos motivos. O primeiro motivo que potencializa é a falta de investimento na área de educação e na área de desenvolvimento artístico, cultural, né? A cultura do PT, o Brasil, você já conversou com alguém do PCC ou alguém que já esteve dentro do PCC, quer dizer, não pode sair. Eles têm aulas lá, Marighella, Lamarca, eles têm aulas de terrorismo. A luta de classes está na cabeça desse povo. O povo é violento aqui no Brasil, o povo não se contenta em roubar, o trombadinha lá, não vai lá só roubar. Ele tem que judiar, ele tem que matar, porque o PT já colocou na cabeça dessas pessoas que ele é pobre porque o outro é rico. E isso está no dia a dia. Por que tem que ter o porte de arma? Principalmente dentro de casa. Porque é uma defesa que você tem. É uma defesa que você tem. Isso é um direito teu. Ninguém é louco de chegar e falar, pode andar na rua armado. Não, só é louco o pessoal do PT que usa aí a PCC, Comando Vermelho, toda essa tropa toda, e ele sim tem o direito de andar na rua armado, e você não pode fazer nada. Questões ideológicas. O rapaz entrou numa igreja para matar todo mundo, agora a culpa é da CIA, a culpa é do Moro, a culpa é do Bolsonaro? Não, a culpa não é, a culpa é da formação dessa pessoa. Então você tem que ter oportunidades iguais para todo mundo ser formado e evitar que homicídios aconteçam. O PT, em 2005, tentou fazer o plebiscito, o povo rejeitou. E a partir de 2009, com o decreto do Lula, a taxa de homicídio só aumentou. Então desarmou a população, que só interessa historicamente ao Stalin, a Hitler, ao Che Guevara, ao Fidel Castro, Mao Tse. Historicamente, o comunismo sempre desarmou a população para que ele esteja armado. Na Venezuela acontece isso. O chavismo desarmou todo mundo, o cidadão de bem não pode sequer protestar contra o governo, que ele é reprimido pelas forças políticas vigentes. Então, a arma, o porte de arma é um direito antes de tudo. E aí nós vamos questionar, nos Estados Unidos existem problemas, no mundo inteiro existem problemas. Só que não é a questão do porte de arma. O problema não é a arma em si. O problema é o que faz com que o cidadão se torne violento. E aí sim, se nós chegarmos nessa semente que tem exatamente um problema de educação e de cultura, aí sim nós podemos resolver. Caso contrário, eu quero ter o direito de ter uma arma dentro da minha casa e me defender caso um bandido entre. Se dentro da igreja tivesse alguém armado, o padre tivesse uma arma lá dentro, o sujeito começou a matar, ele poderia ter evitado mais mortes. Mas não conseguiu por quê? Porque acha que cantando com uma rosa e cantando Bohemian Rhapsody vai resolver os problemas da violência no mundo, e não é assim que se resolve, né? Ok. 1 minuto e meio, Camilo. Bom. Camilo não, Jorge, me perdoa. Tranquilo, Marral, sossegado. A Revolução Russa, a Revolução Chinesa, só para pegar duas, e os processos também de descolonização da África só ocorreram porque as pessoas estavam armadas, porque era contexto de guerra. Na Revolução Russa era o caso da Primeira Guerra, e a Revolução Chinesa no caso da Segunda Guerra. Se as pessoas não tivessem armadas nessa época, por conta que elas eram do exército, não teria tido revolução. Essas duas revoluções. Você não teria meios de tomar de forma violenta o poder. Então, falar que a esquerda
quer desarmar por essas razões, isso não procede historicamente falando, né? Bom, mas não quero entrar nesse debate. Nós estamos querendo aqui uma sociedade mais civilizada. Uma coisa que foi colocada pelo Camilo e eu tenho, enfim, acordo, temos que melhorar a educação do nosso povo. Melhorar, inclusive, a educação artística, que ela é fundamental, ela é global, enfim, ela educa de uma forma que nem a filosofia e nem as ciências objetivas, né, as ciências naturais, ela consegue educar. Então, isso nós temos total acordo. Agora, para isso, nós temos que ter recurso. Para ter recurso, nós temos que transformar toda a estrutura do nosso país. Toda a estrutura de distribuição da riqueza, não é só distribuição da renda, distribuição da riqueza do nosso país, porque senão não sobra. Se metade, como está sendo hoje, do nosso orçamento, vai para pagar juros, não sobra para quase nada. Se nós tivermos um país que os mais ricos pagam menos impostos, eu estou dizendo, evidentemente, proporcionalmente, do que os mais pobres, também não é um país nem justo e nem um país que vai conseguir dar conta das tarefas que ele tem que dar. A Suécia, as pessoas pagam mais de 60% de imposto, mas tem um retorno em educação, em saúde gratuita, e é uma sociedade mais civilizada. Então, assim, eu penso que é o seguinte: que tipo de sociedade você quer? Uma sociedade mais harmônica, uma sociedade que as pessoas possam viver com tranquilidade, possam, enfim, se reconhecer umas nas outras, ou uma sociedade que todo mundo fica com medo de uma das outras? Okay. Se você quiser uma sociedade desse primeiro tipo que eu falei, ter armas eu não sei se ajuda, eu acho que atrapalha, eu acho que é perigoso e não vai, como eu disse, resolver nenhum problema, só vai potencializar todos os problemas que nós já temos. Ok, vamos lá. O Glauber Santos disse: uai, os bolsocadrilhas falavam que os médicos cubanos trabalhavam e não recebiam tudo. Cuba ficava com a maior parte. Camilo, e esse esquema da família Bolso Capone e esse repasse dos assessores para o motorista, que nos fatos nunca está no motorista? Como se justifica? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sistema que o PT implantou para facilitar investimentos em Cuba, através do Foro de São Paulo, trazendo esses mais médicos, né, para cá, os médicos cubanos, e deflagraram tudo isso daí, eles foram embora, naturalmente. Abriu inscrição aqui no Brasil, em menos de 5 dias já tínhamos aí todas as vagas preenchidas. Então, isso é um ponto. O outro ponto, todo mundo está sujeito à investigação, investiga, vê a origem do dinheiro, e se tiver ilicitude, que prenda. A gente aqui não tem política de estimação, pode ser A, B, C, Z, o Papa, quem for. Tem que ser preso. Roubou, tem que ser preso. E não vai ficar defendendo, não, fazendo vaquinha para ir para Curitiba, para ir lá passar o Natal com o Lula, não. Se está preso, condenado, tem que ser preso mesmo e tem que pagar pelos erros que cometeu. E devolver o dinheiro para a nação. Mas então, como você justifica fechar os inquéritos de investigação dos tucanos? Por exemplo, do Aécio foi fechado essa semana. Bom, aí quem tem que explicar isso é o próprio sistema que o PSDB estava inserido. Porque foi o PSDB, o PT que nomeou aí o STF inteiro, aparelhou tudo. Essa velha política que tem que se explicar. Eu não tenho nada a ver com isso, PSL não tem nada a ver com isso, Bolsonaro não tem nada a ver com isso. Quem tem que se explicar é Gilmar Mendes, Lewandowski, a turma do PSDB e do PT, que é a fatática das tesouras, a falsa oposição, né? Fala que o PSDB é de direita, mas é mentira. É a direita da esquerda apenas. Ali comunga dos mesmos valores, é o mesmo modus operandi para a política e... Não, desculpa, eu só comentei porque os petistas são presos em primeira instância e os outros têm um inquérito fechado. Vivi, só um comentário. Vivi, Marcos é só Guimarães. o que eles estão perguntando, não você. Não, mas é fácil de responder. Se investiga, vai lá, condena. Agora, por que os tucanos não estão sendo presos? Mas não vai investigar, fechou. Né? Então, né? Aí, minha querida, aí quem tem que resolver esse problema é o tal do Centrão. Centrão com a esquerda. A direita não tem nada a ver com isso. No PSDB, o PSDB não tem nada a ver conosco. O Aécio Neves agora vai ser preso, hein? Tomara que seja preso, porque já está na hora. Então, assim, quem é corrupto tem que pagar mesmo. Independente de partido, de ideias. O ser humano, quando é sem vergonha, quando é corrupto, ele não tem lado. Só que uma ideia sem vergonha, a gente sabe, uma ideologia nefasta que contaminou o Brasil inteiro, a gente sabe o lado que é, o lado bem canhoto. Beleza, Vivi, tem mais Marcos uma pergunta Guimarães para o Jorge? está perguntando para o Jorge: em qual país uma economia socialista comunista funcionou e a que custo? Bom, eu não vou entrar muito nesse debate de economia socialista ou comunista, porque nós não estávamos implementando aqui nem o socialismo e muito menos o comunismo. É evidente que nós estávamos vivendo num ambiente de economia de mercado, de economia capitalista. É isso que o PT propôs. Propôs um capitalismo mais humanizado, um capitalismo com reformas sociais. O PT nunca se propôs, durante o governo, abolir o capitalismo.
tem muita gente, à esquerda, que faz críticas por esse motivo. Agora, aqui nunca se tentou construir uma economia socialista, inclusive porque você não tem os meios necessários para isso. Agora, com essas reformas que o PT fez, e poderia ter feito até mais, a gente sabe, enfim, o Brasil cresceu, durante os governos Lula e Dilma, a uma média maior do que os governos Fernando Henrique e do que os governos anteriores. O Brasil, enfim, reduziu a desigualdade de renda. O Brasil conseguiu implementar uma série de programas sociais que erradicou, por exemplo, a miséria. O programa Mais Médicos, que foi dito aqui. Muita gente que nunca tinha visto um médico na frente, viu por conta desse programa Mais Médicos. E abriu o edital, preencheu de fato rápido as vagas. Mas menos de 10% dos médicos que se comprometeram aí assumiram os postos. Por quê? Porque é tudo cidade miserável, tudo cidade que ninguém quer morar. Por isso que menos de 10% dos médicos assumiram os postos que eles mesmos participaram do edital. Portanto, isso foram conquistas do povo. O PT, gente, isso é um absurdo que foi colocado, tão grande, algo tão assim contra a realidade. O PT nunca propôs o socialismo no Brasil. O PT procurou contemplar todos os interesses, inclusive até o da burguesia, o dos mais ricos, porque disso depende o emprego também. Por isso que o PT também fez essa política. Então vamos assim parar de desmistificar o debate. Não vou entrar nesse debate do socialismo. O que o PT tentou foi ter um desenvolvimento com industrialização e redução das desigualdades. Foi isso que o PT tentou fazer durante os 13 anos que ele teve lá, né? Um desenvolvimento capitalista, em que as empresas capitalistas fossem o motor desse desenvolvimento, impulsionado, dirigido, né, pelo Estado. O Estado teve um papel maior de planejamento, porque todos os países atrasados, se o Estado não participar, todos, isso é um exemplo, isso é assim, uma regra histórica. Se o Estado não entrar e não ajudar a planejar, esses países não conseguem superar a situação de atraso deles. Só pelas forças de mercado, esses países não conseguem superar a situação deles, a relação que eles têm frente aos países desenvolvidos, a relação de atraso, né? Ok, obrigado, Gente, eu quero Jorge. agradecer, acho muito importante a participação de todo mundo e avisar que hoje não tem sorteio, né, chefinho? Hoje não tem sorteio. Na verdade, vai compartilhando, que até o fim do programa a gente vê, vamos falar aqui. Qualquer coisa a gente sorteia uma Chiles. Porque tem um monte de gente falando, eu quero sorteio, eu quero sorteio. Vocês estão perdidos. Vocês estão aqui, a gente mal acostumou vocês, mas a gente vai dar um jeito. Compartilha que depois a gente vê. Ô, Marral, compartilha. antes da pergunta, eu gostaria de entrar exatamente no tema. Mais médico? E não, na questão da economia. A pergunta é muito pertinente e merece bem, eu vou fazer contrapartida. Eu vou tá? te dar essa contrapartida, mas depois eu vou deixar ele comentar. Tudo bem, tá não bom? tem problema algum. Pode falar. Tá bom? Vamos lá, a questão: o PT nunca implantou o socialismo. Mentira, falácia. O socialismo ele é implantado, historicamente, a conta-gotas. Começou com Fernando Henrique Cardoso, tá certo? A nossa Constituição ela já tem um viés socialista, todo mundo sabe a dificuldade que é empreender, a intromissão do Estado, a intromissão das instituições juspolíticas nas instituições socioeconômicas é muito forte. Aqui o Estado põe a mão mesmo, mete a mão mesmo, o Estado determina as coisas que devem ser feitas. Isso foi feito a conta-gotas, ano por ano, imposto progressivo, a ponto de hoje, por exemplo, você vê o caso da Smart, você vê o caso da Dedini, de grandes empresas aqui da nossa região, que sucumbiram perante a Receita Federal. Além de questões internas, também exatamente demasiada intromissão do Estado. Para tudo o Estado tem que ter. Impostos são muito altos, a condição de empreender é muito difícil, o trabalhador também fica engessado, não vai, desenvolvimento da economia não acontece. E desde 1921, na Iugoslávia, é que se sabe que você estatiza tudo, exceto os meios de produção. Na União Soviética, por exemplo, essa história de que era tudo estatizado, mentira, não era tudo estatizado. A iniciativa privada também trabalhava. E outra coisa que ele disse, quanto menos intromissão de Estado, melhor na parte econômica. Na Alemanha pós-Segunda Guerra, por que a Alemanha se transformou em 10 anos no maior país europeu no pós-guerra? Porque liberou o mercado. O mercado é que entende de preço. Se eu estou aqui com você, Marral, eu estou aqui com você, eu tenho uma cebola e você tem um coelho. Eu quero trocar isso com você, eu discuto aqui valores. Por que tem que vir uma terceira pessoa, que no caso é o Estado, e determinar quanto que vale as nossas mercadorias? Não é assim que funciona. Quanto mais você centraliza, quanto mais você estatiza, mais empecilhos você tem para o desenvolvimento. E o PT só conseguiu certos avanços em questões econômicas graças à alta das commodities, fenômeno que jamais vai se repetir no começo dos anos 2000. Então não foi um planejamento do PT, foi exatamente o acaso que trouxe o PT uma certa sorte, uma certa fortuna para esse desenvolvimento a curto prazo, porque a longo prazo nós estamos vendo hoje 14 milhões de desempregados. Ok.
Vou te dar um minuto para a tréplica. Bom, se nós, assim, saímos do plano da imaginação e formos para a realidade, pegar o caso norte-americano de novo. Todas as descobertas principais, desde o século XX, todas, sem exceção, foram feitas através de agências estatais. Turbinas. Agora, tudo que está nos smartphones que nós temos, todas essas tecnologias, a começar da internet, foram pesquisas feitas por agências estatais e não pelo mercado. Pelo simples fato que a maioria dessas pesquisas exigem um recurso que você nunca mais vai recuperar. E por isso que o mercado não investe. Para quem quiser pesquisar esse tema, pega lá, tem um livro que chama O Estado Empreendedor. Essa professora, ela é italiana, mas radicada nos Estados Unidos, ela não é de esquerda, não. É ao contrário. Ela auxilia governos até liberais pelo mundo. Mas demonstra que o Estado é fundamental para essa fase de investimento inicial, para fazer as pesquisas. Só depois que o mercado entra, só depois que não tem risco. E o mercado procura não pagar impostos, sendo que ele foi beneficiado pelo trabalho de todos. E aí há a apropriação privada do conhecimento e da riqueza. Okay. Se a gente lembrar 2009, só para terminar, Marral, desculpe, os bancos, tem esse discurso, vamos ser liberais e tal. Nos anos 90, teve uma liberalização gigantesca do sistema financeiro. O que ocorreu? Quebradeira generalizada dos bancos do mundo inteiro. E o que ocorreu? O Estado teve que ir lá e socorrer os bancos, porque senão ia falir o sistema financeiro internacional. Ou seja, apropriação privada da riqueza, socialização dos prejuízos. É isso que ocorreu, gente. Então, assim, o liberalismo, e ao contrário do que foi dito, no pós-guerra na Alemanha, no século XX, todos os estados europeus, na verdade, os principais, aplicaram políticas de bem-estar social. Foi o auge dessas políticas, até os anos 70. Ok. Gente, é o seguinte, essa próxima etapa do nosso debate, a gente tem uma tag, que parabéns, meninos, mais uma vinheta para vocês fazerem, que chama 8 ou 80. Eu tenho alguns nomes aqui, e eu vou falar, e eu queria que vocês, por exemplo, Lula ou Bolsonaro, e aí vocês falassem qual que você prefere. É mais ou menos isso, Corinthians ou Palmeiras. E nós vamos fazer isso aí. Vai que eles concordem em alguma coisa, porque até a gente está torcendo para ter pelo menos alguma coisa, a gente tem que concordar. Nós concordamos, já que política cultural é fundamental. Pronto, aí, ó. Então, duas coisinhas, vamos concordar. Mas eu acho que estamos no caminho certo. Caso não tenha concordância, fiquem tranquilos que eu tenho um jeito de resolver isso muito fácil. Todo mundo vai sair aqui amigo. Gente. Né? Brincadeira, Sim. gente. Nós somos da paz, Igual jamais eu faria algo contra você. Até porque o Calandrelli tá armado. Esse aqui, ó. Esse aí. O Calandrelli tá armado. O Cristiano e Rafa, é 880 o nome da tag. Eu não sei fazer vinheta, então, Matílias, você tenta? Fala 880 aí, resolve esse trem. Pronto. Obrigado. Então vamos lá, eu vou falar os nomes aqui e vocês podem responder de bate-pronto, tá? Não precisa comentar. É só quem se prefere ou não. Qual prefere? E se não preferir ninguém, pode falar ninguém, tá bom? Então primeiro eu já falei Lula ou Bolsonaro, nem precisa perguntar, né? Lula ou Bolsonaro? Eu fico com a polícia. A polícia. E ele fica com o ladrão. Olha aí. O Lula não é ladrão e o Bolsonaro está enroscado aí. Vamos ver até onde vai. Beleza. Temer ou Ciro Gomes? Jesus amado, nenhum dos dois. Eu capeta! Temer ou Ciro? Ciro. Trump ou Obama? Naturalmente que o Trump, né? Obama. Mussolini ou Lenin? Nossa, nenhum dos dois. São irmãos ali, ó, iguaizinhos. São opostos. Lenin. É porque dizem que o Mussolini é fascista, né? Então, fascismo é uma ideologia, como nazismo, comunismo, são iguais, totalitaristas. Fechou. Então tá bom, nenhum. Médici ou Getúlio Vargas? Naturalmente o Médici. Meus heróis não morreram de overdose. Getúlio Vargas. Vamos pra música, vamos falar de gente inteligente, vamos falar dos pensadores. Daniela Mercury ou Zezé de Camargo? Eu fico com o Heitor Villa-Lobos. Heitor Villa-Lobos. Quero saudar a Daniela Mercury. Caetano Veloso ou Eduardo Costa? Eu fico, deixa eu ver aqui, com o Antônio Carlos Gomes. Antônio Carlos Gomes. Carlos Gomes é bom também, o Villa-Lobos, mas nesse caso aqui o Caetano. O principal aqui, Alexandre Frota ou Pablo Vittar? Eu nenhum dos dois. Nenhum dos dois. O Frota apoia o Bolsonaro, né? O problema é dele, não o meu. Musicalmente eu não posso julgar, artisticamente, porque eu não conheço também, enfim, posso falar. Os dois se abstiveram, ok. Lugares, Nova York ou Havana? Naturalmente, depende.
Depende, vamos ser relativistas aqui. Se for Havana antes de Fidel, eu fico com Havana. Mas nesse caso, eu fico com Nova York. E aí? Havana. Havana. Falta só 2 pra gente finalizar. Curitiba ou Feira de Santana? Eu gosto muito da Bahia, cara. Desculpa. Eu vou ficar com Feira de Santana. Feira de Santana. Então nós temos um acordo aqui. Aí, ó. Aê! Você sabe que lá na Bahia Feira o de PT Santana. foi mais votado que o... Não, a Bahia é linda. Independente do PT que tenta destruir, mas não, a Bahia é linda. O PT tá indo muito bem lá, Faz viu? uma música romântica. Tá indo faz pro uma quarto trilha aí governo. pra nós. Tá. E a última, João Fiuza ou Jardim Aeroporto? Bom, É eu vou fundinho, ficar só com o Jardim mastiga. Aeroporto porque é a região da nossa cidade mais carente e nós precisamos trabalhar urgente o desenvolvimento nessa região. Então, eu fico com o Jardim Aeroporto. O pessoal da João Fiuza consegue se estruturar sozinho, consegue se manter, tudo. O pessoal do Jardim Aeroporto não, precisa mesmo ter um olhar bem cuidadoso com eles. Jardim Aeroporto, porque é um lado esquecido da cidade. Eles vivem lá em condições muito precárias e precisamos olhar, tem muitas ações de reintegração de posse, precisamos dar moradia para as pessoas, além de educação, moradia é o direito básico, então Jardim Aeroporto. Ok. Gente, o nosso tempo esgotou, né? E eu quero agradecer a presença de vocês que estiveram aqui com a gente. Queria agradecer você, tá, Camilo? Muito obrigado Eu que pela tua agradeço, presença, viu? cara. Muito bom. Muito obrigado, Jorge. Parabéns aí pelo debate. Você de casa pôde ouvir um pouco mais sobre as 2 linhas de pensamento, para você formar o seu, ou até mesmo, se já tem formado, ter certeza daquilo que você já pensa, tá bom? E aí, gostou do vídeo? Ó, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para acompanhar os próximos vídeos. Também dê o seu like e deixe o seu comentário. Isso é muito importante pra gente, tá bom? Ó, tem vídeo novo no canal. Se você perdeu o nosso vídeo anterior, é só clicar aí no vídeo que você tá vendo na tua tela. Até mais!